DG ABC Entrevista. Oferecimento: Astrato, DS, Augure, Reiki. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está de volta e hoje eu tenho certeza que muita gente vai tirar suas dúvidas sobre o Enem, os jovens, as famílias, docentes, porque aqui tudo faz parte. E para falar sobre isso, nossos estúdios está Matheus Prado, ele que é especialista em educação. Muito obrigada pela presença, Matheus. Obrigado, quero agradecer o convite do Diário do Grande ABC e mandar um abraço para os nossos amigos internautas aí do Diário do Grande ABC, da TV Diário do Grande ABC. Perfeito. E os internautas mesmo, né, Matheus? A gente sabe o quanto eles querem ter conhecimento e saberem tudo, porque eles fuçam, né? A gente consegue no Google, consegue no YouTube, saber um pouco de tudo, né? E na realidade, assim, o Enem, ele vem com diversas modificações, entre elas, quais seriam as principais que você consegue abordar já pra gente? A partir esse ano, o Enem, ele tem passado desde 2009, quando o ministro decidiu conduzir as universidades a utilizar o Enem para selecionar para vaga, substituir o vestibular. Ele não deixa de ser o vestibular, ele é outras coisas também. No dicionário, vestibular é o que seleciona para a vaga no ensino superior. Então, desde que ele passou a ser o maior vestibular do Brasil, em 2009, teve uma série de problemas. E o Ministério tem corrido atrás dos problemas, ao invés de resolver todas as coisas. Esse ano ele fez uma série de anúncios relacionados à redação. Então a redação, muita gente, é sempre subjetiva a correção da redação. Muita gente faz redação boa e tem a nota baixa. Pessoas, por exemplo, colocam regionalismos, por exemplo, você coloca algum regionalismo do Sul e é corrigido aqui por uma pessoa de São Paulo, acaba pontuando baixo. Nós tínhamos cerca de 3.000 corretores, agora vai passar para quase 4.500, então os corretores têm caracteres diferentes. E isso tem dado uma nota muito diferente na redação. Para tentar resolver esse problema, o Ministério agora, desde o ano passado, no outro ano, a redação passava para o terceiro corretor se tivesse uma diferença de 500 pontos e a nota que valia era desse terceiro corretor. No ano passado diminuiu para 300 pontos, então se tivesse a diferença entre os dois primeiros corretores, passava para o terceiro. E a partir desse ano, se tiver uma diferença de 200 pontos, passa para o terceiro corretor, sem o terceiro corretor saber a nota dos dois anteriores. Além disso, além desses 200 pontos, o Enem, a redação do Enem é corrigida em 5 competências. Cada uma das competências vale 200 pontos. Além de 200 pontos na nota total, se tiver uma diferença na mesma competência maior que 80 pontos, ela também irá para o terceiro corretor. Esse terceiro corretor, na hora que ele fizer a correção, se a correção dele tiver dentro desse critério aí de não ter discrepância com o primeiro ou com o segundo, vai somar com um desses dois, dividir por 2 e dar a nota. Se a discrepância continuar, vai passar por uma banca de 3 corretores, é a diferença que tem. Isso deve melhorar um bocado a correção de redação e pessoas que fazem boas redações vão correr aí menos riscos de ficarem com nota ruim, o que praticamente elimina a pessoa de uma vaga numa universidade pública hoje. E na realidade, quando você me fala dessas mudanças que tiveram, a pessoa, como que ela pode ter várias dicas para fazer uma boa redação? É realmente pegar provas passadas, ter um bom professor? Quais temas que têm caído também, Matheus? Como que a gente pode dar esse alerta? Os temas da redação, o Enem ele cobra 30 competências. Se o aluno procurar na internet, por exemplo, ou entrar no INEP lá o que o Enem cobra, então vai conseguir a matriz de competências e habilidades. É mais importante ler essa matriz do que ler a matriz de conteúdos, porque tem alguns conteúdos que não vão entrar nessa matriz e ninguém vai conseguir fazer uma questão que tenha esses conteúdos. Então, são 30 competências, 9 em linguagens, 8 em ciências e naturezas, 7 matemática, 6 ciências humanas. A redação sempre vai estar ligada a uma dessas competências. Claro que não as competências de matemática. Não dá para ter uma redação sobre área ou sobre gráficos e tabelas. Mas alguns grandes eixos sempre vão cair. Por exemplo, sustentabilidade e meio ambiente, cidadania, cidadania e conquista de direitos, as questões das comunicações, das novas tecnologias, do que vai ser o jornal. A última redação, por exemplo,
ela falava de questões ligadas à comunicação, da internet, da internet do ponto de vista do uso ético da internet, porque rede social, capital social sempre existiu, só que ele se acelera com a internet. A redação tratou disso, então a redação nunca vai sair desses eixos. Para fazer uma boa prova, antes da redação, é importante, quem vai pegar uma estrada, por exemplo, se conhece, se já andou várias vezes por essa estrada, ele vai fazer melhor, ele sabe onde tem a curva, ele vai se sentir seguro, se ele está com o mesmo carro. Quem faz as últimas provas, as objetivas, ele vai fazer uma prova melhor. Então, se pegar a prova de 2009 que vazou, a prova que foi aplicada, a prova de 2010 que foi aplicada, e depois de 2010 que foi aplicada para as pessoas que tiveram problema, e a 2011, se fizer essas questões, é um conjunto aí de 180, de 900 questões, mais 40 que foram dadas anteriormente como modelo, de 940 questões, quem fizer essa vai se acostumar com o modelo de prova, vai ver o que erra e vai ver o que cobra mais. Então ele vai conseguir fazer uma prova melhor, ele vai conseguir saber o caminho. É a mesma coisa do cara de Fórmula 1 que precisa conhecer o circuito antes. O aluno precisa conhecer o circuito do Enem. Então ele precisa fazer isso até para ele planejar os seus estudos e não estudar a mais. Agora, a redação no Enem, ela tem alguns critérios lá. Se você fizer menos 7 linhas, você não pontua, ninguém vai fazer menos 7 linhas, né? Se você assinar ou tiver alguma coisa que lembre a assinatura, um número, um sorrisinho, porque o Enem acha que pode ter alguém do outro lado, que é seu pai, sua mãe, e você se identificou. Então, eu tenho dito que o melhor modelo de redação, existem outros modelos, é o modelo de 5 parágrafos, em que você, no primeiro parágrafo, você já cita os 3 argumentos que você vai utilizar na redação e fala a que conclusão, ou deixa ali, mais ou menos, a conclusão que você vai chegar. No segundo, terceiro e quarto parágrafo, cada um dos parágrafos você defende um desses argumentos, de forma evolutiva, porque agora, saindo, como vazou o manual da redação, a gente não sabia antes, com vazamento a gente sabe que redações evolutivas, na segunda competência, conseguem notas maiores que a não evolutivas. E a redação precisa ter, a quinta competência, sempre uma proposta de intervenção ética. E para tirar, cada competência vale 200 pontos, e para tirar 200 pontos na última competência, a proposta de intervenção precisa ser ética e inovadora. Então, esse tipo de redação com 5 parágrafos, em que os 3 argumentos estão no meio, de forma evolutiva, e no último parágrafo você faz uma proposta de intervenção na sociedade ética e inovadora, é a garantia para você ter uma boa nota no Enem, você ter uma nota alta na redação. Não existe muito segredo para isso. Perfeito. O nosso bate-papo, ele vai ter que dar uma pausinha só para o nosso intervalo, mas o pessoal aí já está conferindo as dicas, que isso é muito importante, saber como fazer realmente a estrutura de uma redação, que tudo exige técnica e exige prática também. Se você treinar, vai conseguir bons resultados. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso e, é claro, você fique conosco nas mídias sociais também, que nós estamos sempre conectados com você. Já voltamos. Uma cidade reconhecida pelo desenvolvimento sustentável. Uma cidade que oferece uma educação de qualidade. Um município que se preocupa com a formação desde o ensino fundamental até o ensino superior. E não foi por acaso que a cidade se destacou na educação. São diversos os cursos extracurriculares disponíveis para todos os munícipes, como a Escola de Idiomas, que já abrange o inglês, alemão, italiano, francês e espanhol. A inclusão digital também é um dos destaques do município. A cidade ganhou o Centro Digital do Ensino Fundamental com equipamentos de robótica e biblioteca informatizada. É São Caetano do Sul, se tornando o maior município no estado que atende alunos com o maior grau de gratuidade. Essa é São Caetano do Sul, uma cidade para todos. Primeiro Festival de Cultura e Arte do Grande ABC. Os participantes serão divididos em 5 categorias: audiovisuais, artes cênicas, artes visuais, música e literatura. De 16 a 17 de junho no Parque Chico Mendes, em São Caetano, e será aberto ao público com as presenças do Funk Como Legusta, Cachorro Grande, Cláudio Zoli e Zé Geraldo. Imperdível, compareça!
E nós voltamos com o nosso bate-papo aqui do DG ABC Entrevista. E agora, para você saber também que a prova do Enem, esse bate-papo estava bem interessante, que a prova do Enem não é só questão de competência educacional, não é uma questão de resistência também. Por quê? Precisa realmente aquela parte do dormir bem, de se alimentar bem, isso também é envolvente? A prova do Enem é uma prova bem cansativa, é diferente de qualquer outro vestibular. Os textos são bastante longos, o que não atrapalha o bom aluno, porque com textos longos é mais fácil encontrar a questão e com mais questões fica mais justo, você tira a sorte disso. Só que a maior parte dos alunos, como não estão acostumados a fazer 4h30 de prova num dia, 5h30 no outro, sofrem problemas de resistência. Se a gente tivesse duas pessoas com as mesmas competências, habilidade, o mesmo conteúdo, e uma pessoa passou 3 meses anteriores ao Enem, mudando a alimentação e fazendo exercício aeróbico todos os dias, ele vai tirar uma nota maior do que o outro aluno que tem as mesmas competências. Se eu fizer a prova nessas duas situações, na situação de exercício anterior, eu vou conseguir uma nota maior, porque as pessoas não conseguem chegar depois da questão 65, eles começam a cansar e não faz a prova bem, no segundo dia pior. E isso é pior ainda para os sabatistas, que eles começam a fazer a prova às 7 da noite, eles chegam a 1h, esperam das 7 horas da noite, fazem a prova, saem de lá 1 da manhã, tem que acordar no outro dia, chegar a 1h e fazer às 7, e aqui é muita gente no Brasil. Os sabatistas, os adventistas, por exemplo, eles têm um prejuízo enorme, perdem pelo menos 15% da prova por causa disso. Então, quem faz exercícios aeróbicos, não muito pesados, nos dias anteriores e até no próprio dia da prova, vai conseguir uma nota melhor. Realmente a questão de atividade é corpo, tudo envolvido mesmo, né? E a pessoa ter a mente focada para conseguir. Aliás, é uma das competências de linguagens, a segunda competência cobra, a terceira competência cobra essa relação. Eles falam que é educação física, mas entender a importância da atividade física, não para ficar bonito igual a pessoa da novela, mas para a saúde e entender isso como manifestação cultural. É uma das competências cobradas que cai em 5 questões dela. Perfeito, já é mais importante ainda para o pessoal buscar. E quando a gente fala de Enem também, nós geralmente está na mídia nem sempre de uma forma tão boa, né? Que ou porque vazou a prova ou porque o resultado não foi tão bacana. Essa é uma avaliação também da nossa educação, a gente acaba caindo nisso. Como que está o Enem mediante ao mundo? Esse universo do Enem, ele acaba provando que nossa educação realmente não está tão boa? Quando a gente fala dos resultados, ou dos quando resultados. Nós falamos dos resultados das escolas, ou quando nós falamos dos problemas do Enem? Vamos para o resultado das escolas primeiro. Então, os resultados das escolas não dá, as pessoas não sabem medir, porque as notas são divulgadas por desvio padrão. Então ninguém sabe o que é. O Ministério, por exemplo, falou que passou de 500 para 511 a média nacional. 500 dá a impressão de que é 50% de acerto. Não é. 500 é uma escala que você pega todos os alunos concluídos do ensino médio, junta a nota média deles e, por exemplo, em matemática, mais ou menos os alunos, vamos tirar o peso das questões. Em matemática, que acertam menos questões, os alunos acertam em média 12 questões das 45. Então, para quem acerta 12, recebe a nota 500. A cada desvio padrão, você aumenta 100 pontos. Mas o Enem vai faturar esses desvios padrões. Na verdade, o Enem fala que tem anti-chute, que tem essas coisas, é meio verdade. O Enem dá nota ao caminho. Então, eu e você, se fizermos a prova de matemática, nós dois acertarmos 30 pontos, é quase impossível a gente fazer a mesma nota. Porque se você acertou 30 pontos com mais 1000 pessoas, você fez um caminho que é mais lógico. Se eu acertei 30 pontos num caminho que só eu fiz, provavelmente eu chutei. Então isso me dá uma nota menor. Então é a TRI colocada no desvio padrão. Só que o governo não é muito claro nisso. E como as notas não são muito claras, não são muito transparentes, não dá para a gente saber o que significam as notas do Enem. Dava para a gente saber da redação, mas só que uma redação era muito mal corrigida, agora deve melhorar um pouco, então não dá para saber se a gente estamos bem na educação ou se não estamos. O que dá para a gente saber é de forma comparativa. Todo mundo que faz a nota do Enem, quem faz a prova do Enem e tira uma nota menor que 50%, na hora que vê a sua nota, fica com a impressão que tirou uma nota maior do que teve, porque tira 500, mesmo mais de 500, mesmo fazendo 50%. Todo mundo que acerta muito, porque a nota do Enem nunca chega a 1000, só na redação, fica com a impressão que tirou uma nota menor. E a gente tem o caso que o Enem serve para certificação do ensino médio. A nota anterior era 400 em cada uma das provas, mais 500 na redação. Quer dizer, um desvio padrão abaixo. Então, acertando 9 questões de matemática, de 45, você poderia conseguir o seu certificado de ensino médio, por exemplo.
agora passou para 450. Então, a nota do Enem, primeiro nós olhamos de forma equivocada, nós olhamos de forma absoluta. Nós deveríamos olhar a nota onde estou, onde cheguei. Um aluno que é 888, ou uma escola que é 888, ela não melhorou nada. Uma escola que é 3, depois passa para 4, 4,5, 5, 5, 5, 6, melhorou muito, agregou muito aos alunos. Perfeito. Então nós somos equivocados, porque nós não fazemos avaliações no Brasil, nós fazemos provas. E quando nós fazemos provas, nós não conseguimos avaliar a educação no Brasil. O ENAD tentou fazer isso, porque ela faz uma prova no primeiro ano e uma no último ano, e dá a nota para a diferença. Mas mesmo assim tem um monte de gente. Eu vou dar palestras em faculdade de pedagogia, as coordenadoras de curso falam para mim: Matheus, pelo amor de Deus, como que eu faço para meus alunos não estudarem para a prova de primeiro ano? Eles querem que não estudem no primeiro ano para ter nota baixa, ou fazem eles errarem as questões para depois, como a nota é dada a diferença, ter a nota alta. E aí, porque senão nós teríamos no ENAD, que foi substituído por Provão, sempre a USP e outras universidades em primeiro lugar. Mas mesmo com o ENAD evoluindo do ponto de vista de avaliação, ele é boicotado pelas pessoas que fazem essa avaliação. As universidades boicotam isso. Isso, aí sim, a gente não vai nem para padrão só de educação, né? A gente vai para padrão de governo e tudo mais que é envolvido nessa questão. Para a gente encerrar, que o nosso bate-papo já está chegando ao fim mesmo, só para a gente ressaltar a questão da segurança. Se há uma melhor segurança esse ano, houve também essa mudança? Então, o ministro, ele conduziu, hoje tem, essa semana vai ter mais uma coletiva dele, e na coletiva que anunciou as mudanças do Enem, ele falou, tinha 1.200 locais de checagem de segurança, passou para 3.339, mas não disse quais. Com certeza a prova vai ter problemas de novo. É uma prova com mais de 4, 5 milhões de pessoas, vai ter problemas, nós não sabemos quais, nós não sabemos se a imprensa vai descobrir. A grande diferença dos outros vestibulares, que também apresentavam problemas, é que agora parte para o debate nacional e você tem o Brasil todo de olho na prova. Então, e é uma prova que selecionou mais de 130 mil vagas só no começo do ano passado para o SISU, mais de 150 mil para o ProUni, e com o monte que entrou agora vai selecionar só no começo do ano mais de 400 mil vagas. Então a imprensa está muito mais de olho do que os vestibulares locais, que também tinham problemas. Desse jeito que está, o Enem vai continuar tendo problema. A melhor forma, que eu sempre tenho dito, é fazer, os Estados Unidos faz 7 edições do SAT, que é o vestibular deles. É a gente fazer, por exemplo, 10 edições, o aluno faz uma ou faz 10 e fica com a melhor nota, e quem aplica é as federais. É a melhor forma de fazer o Enem, porque ele fica menor. Isso seria uma forma também de evitar muitos estragos também, né? Porque o aluno que faz a prova, que vai participar, fica tão decepcionado. Imagina se você tem uma doença infecto-contagiosa no dia do Enem e todas as universidades só utilizassem o Enem. Você perde um ano inteiro da sua vida. Não é justo você fazer desse jeito. Exatamente. Você precisa ter mais edições. Esse ano, por motivo político, não teve o Enem de abril. Apesar de um monte de universidade, vai abrir mais de 50 mil vagas daqui a uns dias o SISU, e as pessoas vão usar a nota do Enem do ano anterior, e muita gente vai sair do curso que passou para entrar, vai ter gente saindo de enfermagem, entrando em medicina, e não vai abrir as vagas de transferência. Tanto que o Enem vai ser certinho uma semana depois das eleições de segundo turno. Então, deram um calendário eleitoral para o Enem, o que é muito ruim. Ok, muito obrigada, viu, Matheus Prado? Infelizmente não dá pra gente continuar mais com o nosso bate-papo, mas é isso mesmo. O teleinternauta sabe que aqui pode contar com as especificações, com novidades, conhecimento, e a educação vai ser sempre fundamental. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Quem quiser continuar tendo dicas, é só entrar no meu Twitter, já são mais de 300 mil seguidores, @Enem Matheus Prado. Mesmo quem não é usuário do Twitter, pode entrar lá que vai pegar todas as dicas do Enem. Muito obrigado de novo, Juliana. Perfeito. E muito obrigado ao Diário do Grande ABC. Assim como ele, as mídias sociais também estão conosco aqui do Diário do Grande ABC e você pode ficar conectado. O melhor sempre é a informação. O DG ABC Entrevista fica por aqui. Até mais.